Liberdade, segundo o dicionário, é o direito de uma pessoa de agir segundo a sua vontade, condição de homem livre, modo de proceder com despreendimento das convenções sociais. Pela filosofia, liberdade é classificada como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Dependendo da sociedade, a liberdade já foi vista como positiva ou negativa. Além disso, diversos pensadores e filósofos já dissertaram sobre o assunto. E para você, o que é liberdade? A liberdade é você poder se expressar da maneira que você quer e você poder fazer as coisas que você tem vontade, só que também você tem que ter noção de que ao mesmo tempo que você tem liberdade, o outro também tem. Bom, liberdade pra mim vem desde o jeito de se vestir até o modo de andar, com quem você vai lidar. Liberdade é liberdade, não tenho o que falar. Liberdade, eu creio que ser para mim, né? No meu entendimento, é saber usar os meus direitos, mas com responsabilidade. Porque a minha liberdade não pode interferir na liberdade do outro. Para mim também, a liberdade é você poder se expressar, mas não da maneira que está aparecendo por aí, com vandalismo. É só a liberdade de expressão mesmo, de você poder falar, que a gente está numa democracia, então você poder dizer o quanto você está infeliz com as outras coisas, mas não atacando a propriedade dos outros e nem a liberdade do outro também. Então, assim, a nossa liberdade termina na hora que começa a liberdade do outro. Então, é isso que a gente tem que respeitar. Para mim, é isso que é liberdade. Liberdade, eu acho que é uma coisa boa. Acho que a liberdade é quando uma pessoa faz o que ela quer sem se preocupar com o que os outros vão pensar ou sem se preocupar em seguir regras. Afinal de contas, nós somos um animal, aliás, o único, que é capaz de decidir, escolher e julgar por si mesmo. Isto é, nós somos portadores de liberdade. Há pessoas que dizem, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Precisa cuidado, porque pássaros não são livres. Pássaros não podem não voar. Pássaros não escolhem o que fazem. Não adianta, numa bela tarde, por exemplo, como hoje, às 17 horas, um sabiá andando, ele de repente olha e diz, nossa, acho que está tão bonita a tarde, eu vou a pé para o ninho. E aí ele vai caminhando. É claro que ele não conseguirá fazê-lo. Não é ele que decide. A decisão sobre a conduta dele não depende dele.
Exemplo concreto. Por que é que às vezes você ouve falar de ataques de cães, pitbull, rottweiler? Por que é que o cão faz o que faz? Porque ele não tem como não fazer. Por que é que, vez ou outra, você tem a ação de um animal que nos parece agressiva? E ela será olhada a violência da natureza, mas ela não pode ser eticamente analisada. Um cão não é bom ou mal. Não existe o mau cavalo, o mau cão, a má formiga, a menos que a gente vá usar padrões de reflexão nossas. Em outras palavras, outros animais não decidem em relação àquilo que a sua conduta terá. Por exemplo, nenhum animal come o que faz mal para ele. Nenhum. Só se você o enganar, propositadamente. Mas nenhum animal come o que faz mal para ele. Nós somos capazes de comer o que faz mal para nós. Não só gostamos, como o fazemos com alegria. Nós somos capazes de colocar nossa vida em risco. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer coisas absolutamente inúteis para a sobrevivência, mas deliciosas, como praticar esporte, que não serve para nada. Não tem a menor finalidade e por isso é belíssimo. De que adianta saltar de paraquedas, fazer stand-up paddle? Qual é a finalidade de alguém correr de Fórmula 1, girar de maneira insana em alguma coisa que é absolutamente ameaçadora e que pode conduzir à morte e fazê-lo como uma escolha? Isto é, escolha. Essa é a palavra-chave. Se você observa, eu não posso avaliar a conduta de um outro animal sob padrões éticos. É boa, não é? É decente ou não é? A formiga, como o Clóvis lembrou, ela é o que é. E ela é o que é porque a natureza assim a fez. Aliás, me lembro, um grande filósofo alemão dizia algo decisivo. Ele dizia que o pior dos tecelões, alguém como eu, que não tece direito, o pior dos tecelões sempre será melhor do que a melhor das aranhas, que faz teias magníficas. Porque embora o pior tecelão, ele não consiga fazer uma teia como a aranha faz, a aranha só consegue fazer a teia daquele modo. Ela só consegue repetir. Inclusive porque a aranha tem um defeito, ela nasceu sabendo. Isto é, ela nasceu pronta. Ela já faz a teia como a mãe fazia, a avó fazia, a bisavó fazia. E isso é uma limitação. Nós temos uma grande vantagem. Nós não sabemos fazendo, não nascemos sabendo e não, claro, não nascemos prontos. E desse ponto de vista, nós somos capazes de fazer de outro modo. Aliás, uma aranha, ela faz teias magníficas, mas ela só faz aquela teia daquele jeito, a menos que uma força externa haja sobre ela. Aquilo que Darwin chamou de mutação, por ambiente ou por pressão, aí você tem uma mudança. Nós não. Nós somos capazes, e aí o Clóvis lembrou bem, de fazer o mundo tal qual ele está. Aliás, esse mundo que hoje temos resulta das nossas escolhas. Não há uma divindade ou divindades, no meu entender, nem no dele, que vieram e disseram assim será. Ao contrário, ele resulta, esse mundo, como ele é, a nossa conduta coletiva, a nossa convivência de escolhas que fizemos. Desse ponto de vista, se assim ele pode não ser do modo como é, porque se nós assim o fizermos, podemos fazê-lo de outro modo. Nesta hora, nós queremos retirar da reflexão sobre ética algo que é muito usual. E eu vou passar por Clóvis já para ele fazer essa reflexão num ponto. Muita gente diz, eu não tenho como não fazer assim. É o sistema. Eu faço assim porque a vida é assim, eu estou em vida social e é o sistema que faz assim. Portanto, eu só posso agir desse modo. Para justificar, inclusive, a conduta que resulta de uma escolha pelo malévolo, quando a possibilidade do benévolo existiria. O malefício é a escolha, o benefício também o é. No entanto, o principal argumento que muita gente usa é que eu posso fazer, a vida é assim, é o sistema. É isso? Mas o que é liberdade? Existem algumas coisas na vida em que a gente não pode escolher. Por exemplo, você pode escolher entre nascer e não nascer? Essa é uma opção que não cabe a você, mas sim aos seus genitores, ao seu pai ou à sua mãe. Ainda que você não possa escolher entre nascer e não nascer, mas a partir do nascimento, você pode escolher todas as suas outras ações.
Então veja a definição. Nós somos livres de escolher o que nos acontece. Ter nascido certo dia, ter certos pais em tal país, sofrer de cancro ou ser atropelados por um carro, ser bonito ou feio. Mas somos livres de responder desta ou daquela maneira ao que nos acontece. Obedecer ou revoltar-nos, ser prudentes ou temerários, vingativos ou resignados. Então, amores, prestem atenção. Não somos livres de escolher o que nos acontece. Porém, somos livres de responder, escolhendo diferentes tipos de ação ao que nos acontece. Outro fator que eu queria chamar a atenção para vocês é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, doutrina filosófica que defende que a pessoa tem o poder de escolher as suas ações. Vocês já pararam para pensar nessa palavra? Arbítrio. Árbitro. Arbitrar. Você arbitra a sua própria vida. Não existe um determinismo. Mas provavelmente sua mãe, sua avó já deve ter falado para você aquela velha frase: a sua liberdade termina aonde a do outro começa. Portanto, a gente tem uma definição de liberdade como individualismo, como individual. Mas não, você só exerce a sua liberdade em função do outro. Só em sociedade você pode cometer atos de liberdade. Entende o raciocínio? Vamos ver a visão de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio possibilita ao homem ser um sujeito moral. Lembra? Responsável das suas ações, buscando o bem. A finalidade das suas ações seria o bem. O homem é autônomo e responsável pelos seus atos, porque é dotado de livre-arbítrio. Toda vez em que você considerar liberdade dentro de filosofia, logo você vai ter que considerar responsabilidade. Não existe um ato livre sem um ato de responsabilidade. Grava isso na sua cabeça, tatua na pele. Liberdade está diretamente relacionado com responsabilidade, com você arcar com essas consequências. O livre-arbítrio é dado ao homem por Deus com o objetivo que viva plenamente o bem. A liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Atenção, Deus, filosofia, lembre-se que a gente está vendo a visão de Santo Agostinho. Embora a gente considere que viver em sociedade, por essência, ser humano é você exercitar a sua liberdade, existem outras vertentes filosóficas que negam essa liberdade. Em princípio, a gente vai falar do determinismo. O que seria determinismo? Doutrina filosófica segundo a qual os acontecimentos têm uma causa, não pode haver sem ter uma causa. Ou seja, aqui é o princípio da causalidade. Toda ação tem uma causa e toda causa tem um efeito. Sempre que a causa acontece, necessariamente acontece o efeito. Exemplo, chove porque primeiro houve evaporação, depois arrefecimento e condensação do vapor e assim sucessivamente. Bom, a abordagem científica, o que seria um determinismo científico? O determinismo científico parte do pressuposto do princípio da causalidade. Todo fenômeno da natureza tem uma causa e essa causa tem diretamente ligado um efeito. E esse efeito tem que ser sempre o mesmo, porque senão não existe ciência. Exemplo, quando você aquece a água e ela chega a 100 graus Celsius, ela começa a evaporar. Então, a causa seria você aquecer. E qual é o efeito? Evaporar. Se você coloca isso nas mesmas condições e obtém um outro efeito, você não tem ciência. Então, o princípio da causalidade, todo fenômeno tem uma causa e toda causa tem um efeito diretamente ligado. Defende que todos os fenômenos ou acontecimentos podem ser explicados racionalmente de acordo com as leis perfeitamente definidas. Como que a gente vê isso em filosofia? Como que o determinismo está aplicado? A gente chama de determinismo absoluto a necessidade de se aplicar o princípio da causalidade em ciências humanas. Dizer que ciências humanas, toda causa tem um efeito.
Activated using Powtoon. Olha, a etimologia da palavra democracia eu não lembro exatamente qual é. Claro, tem a ver com demos e cracia, né? Com tipo de governo, do povo, enfim, mas eu não lembro exatamente. Agora, a democracia na sua forma mais pura e talvez a mais importante é que todos tenham o direito e o dever de fazer parte da sociedade, de participar das decisões políticas e principalmente de poder ter escolha sobre as suas decisões, né? A democracia, para mim, é o direito da pessoa escolher o que é melhor para ela. É o direito de liberdade de expressão. A democracia, ela vem junto com o direito de liberdade também, de você se expressar. Eu acho que democracia, na minha opinião, é você amar a sua pátria, fazer todas as coisas direito, assim, respeitando o próximo e poder ter direito de falar. Eu acho que é isso. Democracia, na minha opinião, é o direito que o cidadão tem de se expressar em todos os âmbitos possíveis da forma que ele quiser. Se ele apoia um governo, se ele não apoia, se ele tem uma determinada religião ou não. Democracia seria uma forma das pessoas elegerem pelo voto, pelo apoio popular um determinado representante, né? Olha, para mim a democracia é algo que você tem que ter direito de escolha, algumas coisas. E para mim o que você não tem direito de escolha não é democracia. Então, se eu sou obrigado a fazer alguma coisa, como por exemplo, eu sou obrigado a votar, eu não acho que o voto seja democrático. Então, eu acho que é isso. A democracia, de certa maneira, ela é observada de forma, por um lado, simplista e bastante abrangente pela maior parte das pessoas, mas é interessante que ela é um conceito razoavelmente complexo e que vem se sofisticando ao longo do tempo. É muito comum as pessoas pensarem na democracia perfeita como a democracia grega, só que quando você pega exatamente o que era, como a democracia funcionava na Grécia e coloca como ela funciona hoje, pessoas ficarem assustadas. A democracia, do ponto de vista prático, significa a participação de todos os cidadãos na vida política do país. A ideia de que todo cidadão tem espaço político, ele se manifesta, ele, no final das contas, ele faz parte da fonte de poder que organiza a política de uma dada unidade política, seja no Estado, seja uma cidade-estado como na Grécia, enfim. O ponto e a questão do cidadão é muito relevante, porque a democracia ela não pressupõe, em tese, que todo indivíduo faz parte da vida política. É o caso da Grécia. No caso da Grécia, você tinha um espaço muito restrito de indivíduos, que eram homens, gregos, com determinada renda, com determinada idade, enfim, não escravos, que eram os indivíduos que eram cidadãos e, por tal, que votavam. E hoje não é assim. Hoje, todo indivíduo é cidadão no final das contas. Então, essa universalidade do direito democrático é uma coisa muito interessante, peculiar à nossa época, diferente daquele momento e que chama a atenção do conceito de democracia. A democracia, como eu disse, ela vem sofisticando ao longo do tempo, ela não lida mais só com a participação política em si, mas ela lida com um conjunto de direitos que os indivíduos têm, de maneira geral ligado a liberdades, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, entre outras. Lida também com uma situação muito importante relacionada ao Estado de Direito. Todos os indivíduos são iguais e são perante a lei. Como que a gente opera a democracia? Como é que ela funciona? Como se garantem as liberdades? Como é que nós nos representamos, dado que agora a gente não somos mais um conjunto de 1000 cidadãos que vão discutir numa ágora como funciona o país, mas agora estamos falando de 200 milhões no caso do Brasil.
como todo esse pessoal funciona, todo esse pessoal opera e participa da vida democrática do país. Aí vem a ideia da democracia direta em oposição à ideia da democracia representativa. E para que isso funcione, a gente precisa das instituições democráticas, que é um conjunto de instituições que vão operar e permitir que a gente consiga conviver em sociedade e que esse conjunto de cidadãos agora, universal, são todos os indivíduos, consigam participar da vida política e consigam ter acesso a todos esses direitos inerentes à democracia.